Olá pessoal, do nono ano, então vamos aí para mais uma aula, dar continuidade às aulas de ciências, né? Vamos lá. Conversar um pouco sobre ciências. Essa será a nossa primeira aula. Boa tarde, SESB, Floresta do Osman Bolívar, Ciências do nono ano, professor Júlio S. Campos. Nosso assunto será hereditariedade. Então aqui tem uma família, né? Consequentemente pai, mãe e filho, ou filha, com todos os traços genéticos. O que é então hereditariedade? Existe um ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é. Esse ditado ele é muito certo, né? Nós somos geneticamente herança dos nossos pais. Nossas características genéticas são herdadas dos nossos pais, né? Pai e mãe. Você já aprendeu em ciências lá do 8º ano que nós somos seres sexuados, ou seja, para que ocorra a reprodução humana precisa do encontro das duas células reprodutivas, o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. A partir desse encontro ocorre a fecundação, né? E é exatamente no óvulo da nossa mãe e do espermatozoide de nossos pais, nosso pai, que herdamos todas as características genéticas, né? Cor do olho, forma do nariz, da boca, né? E outras características mais. Filho de peixe, peixinho é. Tá? Por quê? Porque somos aquilo, né? Somos heranças hereditárias de nossos pais. Mas afinal de contas, o que é hereditariedade? Hereditariedade é um fenômeno que apresenta a condição de semelhança existente entre ascendentes, geração parental, e descendentes, geração filial, através da contínua transferência de instruções em forma de código, as bases nitrogenadas, inscritas do material genético, molécula de ácido desoxirribonucleico, ou RNA, orientando a formação, desenvolvimento e manutenção de um ser vivo. Dessa forma, a hereditariedade se expressa a partir do conjunto de todas as características contidas no núcleo das células gaméticas, fusionada durante a fecundação. Então, essas células gaméticas aí, óvulo e espermatozoide, tá? Isso é transmitido durante o ato da fecundação. Aqui eu tenho uma árvore genealógica. Vamos lá. Eu tenho o avô e a avó. Desse nasceu 2 filhos, um homem e uma mulher, que é a mãe e o tio, né? Aqui eu tenho o pai, e o meu tio casou com outra mulher, que é a tia, minha tia. Pai e mãe surgiram 3 filhos, que são meus irmãos. Tá? Do meu tio nasceram um casal, que são os meus primos. Essa árvore genealógica ela é maior do que isso, né? Aqui, do meu lado do meu avô, tem meu bisavô, minha bisavó, do lado da minha avó da mesma forma, né? Aqui, essa dos meus irmãos, essa árvore genealógica ainda vai crescer mais, tá? E tudo isso aqui, tá? Foram passadas o quê? Características hereditárias, ou seja, a questão genética, tá?
Toda a questão genética do avô e da avó foi passado para cá e para cá. Aqui ainda teve a união da característica genética dos meus avós, o meu pai que tem outra característica genética, né? E foi passar essa característica genética para cá, para os meus irmãos. E assim a mesma forma daqui, tá? Essa definição genética, ela é bastante complexa, né? Bastante complexa. Aqui a gente vai ver uma pequena introdução, né? Porque o aprofundamento desse conteúdo aqui da parte de genética vai ficar a cargo da biologia do ensino médio, né? Vamos ver aqui só uma introdução para você saber como é que essas características genéticas são passadas, ok? Como se dá o processo de hereditariedade? Cada indivíduo resulta da união de um gameta masculino com um gameta feminino, dando-se a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Então eu tenho aqui o processo, né, da fecundação, tem o óvulo e tem o espermatozoide, né? Isso aqui são células reprodutivas ou células gaméticas. Esse é o da mulher, esse é o do homem, tá? Esse do homem é liberado no momento do ato sexual, e esse óvulo aqui, o da mulher, o gameta feminino, ele é liberado, né, no ato da ovulação. A mulher tem uma ovulação mensal, né, que é estabelecida pelo ciclo menstrual, tá? A cada menstruação quer dizer que houve ovulação, o óvulo foi fecundado e ele é liberado, tá? Já o homem é diferente, ele libera os espermatozoides, né, no ato sexual, né? E esse espermatozoide, ele tem uma característica, ele caminha sozinho no meio líquido, tá? Então ele vai em direção ao óvulo para tentar a fecundação. A mulher, ela nasce com os óvulos já, né? Na sua formação, ela já é bem formada com os óvulos dentro do folículo ovariano. Todo mês ela vai ovulando. Chega uma certa fase da vida que os óvulos acabam, o folículo ovariano esvazia. Então, um período na mulher chamado de menopausa. O homem é diferente, ele não nasce com os espermatozoides prontos. Ele começa a produzir espermatozoides na época, no período da puberdade, e a partir de então ele produz espermatozoides pelo resto da vida. O espermatozoide é mínimo, muito pequeno, ele tem o tamanho de um micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. É 1 milímetro dividido em 1000 partes, o tamanho do espermatozoide. Só consigo percebê-lo a olho nu. Não consigo percebê-lo a olho nu, só com auxílio de microscópio. Já o óvulo, ele é cerca de 20 vezes maior do que o espermatozoide. Ele é maior. Que é o momento da ejaculação, o espermatozoide interior do corpo da mulher, penetrando na vagina, colo do útero, e ele vai em direção ao óvulo. Aqui você vê pequenos cílios, né, porque a tuba uterina ela é ciliada, porque o óvulo ele não anda sozinho, esses microcílios da tuba uterina que vai trazê-lo em direção ao útero. O espermatozoide já tem essa cauda que é o flagelo, aqui está ocorrendo a fecundação. Então o espermatozoide está entrando dentro do óvulo, tá? É interessante que vocês saibam que dentro do óvulo penetra apenas um espermatozoide, um só. E os outros são eliminados ou reaproveitados pelo corpo da mulher como proteína, e alguns deles são eliminados para fora, né? Mas em caso de bebês gêmeos? Caso de bebês gêmeos, quando são gêmeos fraternos,
né, que nasce um casal, ou são diferentes, nascem do mesmo sexo, mas são diferentes fisicamente, é porque a mulher ovulou 2 vezes. Quando ela ovula 2 vezes, tem 2 óvulos, penetra um espermatozoide no óvulo no outro. E quando são gêmeos univitelinos, que são idênticos, tá? É o óvulo quando entra o espermatozoide só, e o óvulo ele divide em 2 e faz as divisões celulares em 2 momentos diferentes, dentro do mesmo óvulo. Tá? Aí nascem gêmeos idênticos, iguais, né? Jeito do rosto, do corpo, né? Iguais. Tá bom? Essa característica de gemelar, de gerar gêmeos, é uma característica da mulher, tá? Característica hereditária da mulher. O homem não tem essa característica de gerar bebês gêmeos, né? A questão gemelar é a característica da mulher. Vocês meninas aí que têm avós, as suas avós, as suas tias, né? Ou até bisavó tiveram bebês gêmeos, você tem capacidade maior probabilidade de gerar bebês gêmeos. No exato momento da fecundação, ocorre o encontro da célula reprodutora masculina com o espermatozoide, aqui está ele, com a célula reprodutora feminina, o óvulo. Então tenho aqui, né, o espermatozoide mais óvulo, tá? Vai dar como resultado o que? É a fecundação, tá? Quando o óvulo entra, o espermatozoide entra no óvulo, fecundação, tá? Quando há divisões celulares, zigoto, com a maturação desse zigoto, o desenvolvimento dele, embrião, tá? Feto, que é o bebê já formado, tá? Você sabe que a gestação humana é de 9 meses. Após a fecundação, se inicia o processo da divisão celular. A divisão celular é um processo no qual uma célula dá origem às células filhas. Essas células podem ser geradas por meio de 2 processos, conhecidos como mitose e meiose. Mitose. A mitose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a 2 células filhas, com o mesmo número de cromossomos, estrutura formada por DNA condensado. A meiose é um tipo de divisão celular que origina 4 células filhas, com metade da quantidade de cromossomos da célula inicial. Na meiose ocorrem 2 divisões consecutivas. A primeira divisão é dita reducional, pois diminui a quantidade de cromossomos da célula pela metade. Já a segunda divisão é equacional, pois as células originadas mantêm a quantidade de cromossomos. Então, há 2 processos de divisão celular. No momento que ocorre a fecundação, já começa a ocorrer divisões celulares. De 1 em 2, de 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16, né? Porque no início lá da fecundação, nós somos formados por 2 células apenas, óvulo e espermatozoide. Quando somos adultos, temos aproximadamente 1 trilhão de células, tá? E felizmente essa célula tem a função de reprodução, né? Porque, né? Por exemplo, aqui, ó, só voltar aqui. O espermatozoide, essa parte aqui, ó, é uma cabeça e flagelo. O flagelo é a parte que ajuda o espermatozoide a locomover. Aqui na cabeça está o núcleo, tá? Membrana citoplasmática do núcleo. Aqui está o núcleo. No núcleo está toda a carga genética. No óvulo também. No núcleo do óvulo está toda a carga genética. Nós temos 23 cromossomos herdados do nosso pai e 23 cromossomos herdados da nossa mãe, né? 23 mais 23, 46 cromossomos ao todo. 23 do pai, 23 da mãe, ao todo 46. Esses cromossomos eles ligam aos pares, né? De 2 em 2. Essa ligação aos pares aí é que estabelece as nossas características físicas, né? Cor do olho, né? Aquele gene que for dominante, o que é um gene dominante? O mais forte. Ele, né?
ele vai fazer o quê? Ele vai estabelecer a minha característica, né? Talvez meu pai tenha um olho castanho e a minha mãe tem um olho azul. Se o meu olho sair azul é porque o gene dominante foi da minha mãe. Se nascer do olho castanho é que o gene dominante foi do meu pai, dos nossos pais, né? Aqui está o processo da mitose. Uma dividiu em duas. Essas células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos. A meiose. Uma dividiu em 4. Tá? Cada uma vai ter a metade de cromossomos. No processo de fecundação, herdamos 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. A partir daí, a herança hereditária se dará a partir do cromossomo dominante. Aqui tem o pai e a filha, lóbulo da orelha. São alguns exemplos de herança genética. Mãe e filha. Há uma semelhança, né? Também. A semelhança que foi herdada foi a cor do olho, né? Que são dois irmãos fraternos, irmãos que foram gerados, né, de óvulos diferentes. É aquilo que eu falei para você, né? Nos gêmeos fraternos houve o que? A liberação de 2 óvulos e um espermatozoide entrou no óvulo e o outro no outro, né? Já a característica da cor do olho aí já foi o gene dominante, né? O do pai e da mãe. Aqui eu tenho o gêmeo univitelino, né? Que foram gerados de um óvulo só. Um espermatozoide entrou no óvulo e ele dividiu em 2 vezes. Cada uma dessas 2 divisões dentro do mesmo óvulo feita de divisões celulares. Então terminamos nossa aula sobre a hereditariedade. Não precisamos aprofundar mais, pois esse aprofundamento ficará a cargo, errado, mas é a cargo da biologia do ensino médio. Desculpa pelo erro de português aí, é cargo, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.